Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a importância das nossas convicções. A importância das nossas convicções. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 é um capítulo que revela a convicção de Pedro e João. Mas eu não vou ler todo o capítulo porque ele é extenso, mas resolvi separar um texto, dos versículos 17 ao 20. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Quem são as pessoas que estão ameaçando? E quem são as pessoas ameaçadas? Quem está ameaçando são os líderes religiosos, falsos líderes, que manipulavam as pessoas, que ficavam ricos, usando as pessoas, mentindo para as pessoas. Eles falavam que a religião dava certo, era um meio de libertação. Mas como podem trazer libertação se eles mesmos não são libertos, ou não eram libertos? Eles eram cheios de disputas, de competições, de inveja. Suas vidas não espelhavam em nada a glória dos céus. E então eles estavam ameaçando quem? Pedro e João. Mas por que eles ameaçavam Pedro e João? Por causa de um milagre extraordinário, que aconteceu na porta de entrada do templo. Certo dia, Pedro e João estavam se encaminhando para o templo, para o momento das suas orações. E quando eles entraram por ali, passavam por ali, quando iam entrar por uma porta chamada Formosa, havia um homem ali coxo, aleijado, que era colocado ali, ou chegava ali com a ajuda de seus familiares, para pedir esmola. Porque esses homens estavam completamente alijados da sociedade. E quando Pedro passou, junto com João, é natural que este homem, olhando para os dois, lhes pediu alguma coisa. Por favor, uma ajuda. Tem algum dinheiro? Pedro olhou firme nos olhos dele. Porque naquele momento o Espírito de Deus deve ter falado alguma coisa para ele. Olhe para esse homem e mande que ele se levante. Pedro teve convicção daquilo que estava acontecendo dentro dele. Ele fitou o homem nos olhos e disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A Bíblia diz que aconteceu algo tremendo.
as pernas daquele homem foram se endireitando. E ele, ao ver aquelas coisas, segurando a mão de Pedro, sentindo, quem sabe, medo até de se levantar, porque há quanto tempo ele estava assim, ou se nasceu assim. Pedro o ajudou a ficar de pé, e ele viu que estava firme e convicto da sua cura. Ele não correu para fora do templo, mas ele correu para dentro do templo e saltava e celebrava a Deus com tanto júbilo que as pessoas perguntavam: não era este o homem que estava sempre lá fora pedindo esmola? Como ele está andando? Então a notícia se espalhou que os apóstolos de Jesus Cristo estavam fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, sem medo. Naturalmente, os líderes religiosos começaram a dizer entre si: nós acabamos com o líder deles e parece que não adiantou. Levantou mais 2, vamos acabar com esses também. Mas com aquele já teve problemas. Já teve ressurreição, o véu do templo rasgou, já teve controvérsia. Vamos fazer de outro jeito. Vamos chamar esses 2 e vamos dar-lhe uma raspança e vamos dizer que se eles não pararem com isso, nós vamos acabar com a raça deles. Tirar tudo que eles têm. Vamos ameaçá-los, para que eles não falem mais do nome de Jesus. Foi isso que aconteceu. Então vamos continuar. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem, nem o quê? Ensinassem nada a respeito de Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram esses homens e ordenaram duramente. Ameaçaram, dando ordens, para que eles não falassem e nem ensinassem. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Este versículo tem trazido à vida de muitas pessoas verdadeiras confusões. Porque algumas pessoas acham que estão convictas de suas ideias, de suas crenças. Mas o que de fato eles estão seguindo não são convicções bíblicas, mas preferências pessoais. Muitas pessoas estão dentro da igreja e criam problemas em casa, citando este versículo. E eles vão para a igreja, não porque realmente amam a Deus, mas porque não gostam da sua família. Porque não gostam do ambiente onde vivem. E então eles vão para a igreja e dizem para as pessoas em casa: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Deus não pediu que nós fizéssemos isto em nosso local de trabalho. Quando você está trabalhando e para o seu trabalho para ficar pregando a palavra de Deus, esse não é o momento. E então alguém chama a atenção: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não deve ser esta a nossa atitude. Esse versículo não está dizendo isso. Aqueles homens estão dizendo: se vocês não pararem com esta tarefa, vocês vão perder. Mas eles estão dizendo: não importa a situação. Independente do que soframos,
nós vamos continuar obedecendo a Deus. E o versículo 20: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos ser cegos acerca da nossa experiência. Nesta noite, eu pretendo discutir com vocês algumas ideias que abrangem, por exemplo, como cristãos, nós devemos ter convicções que definam a nossa identidade, que determinem o nosso estilo de vida e decisões. Se nós não tivermos convicções fortes, nós não sabemos quem somos. E se não sabemos quem somos, não sabemos sequer viver o que deveríamos ser. E quando tomamos decisões, nós não tomamos decisões para glorificar a Deus, mas as nossas decisões se baseiam em interesses pessoais. Então, nós precisamos ser pessoas com convicções fortes, convicções estas que definam realmente a nossa identidade. Quem somos? Você sabe quem é? A sua convicção determina o seu estilo de vida. Você realmente vive como um cristão? E as suas decisões são baseadas no quê? Em interesses ou prazeres pessoais. Nossas convicções não devem se tornar um aspecto privado de nossas vidas, mas realidades expostas à vista de todos, pois as expressamos por meio das nossas ações diárias. O que eu quero dizer com isso? Que há cristãos que amam a Deus, mas por alguma razão estão se tornando tímidos. Eles escondem a sua fé de outras pessoas. Eles têm medo de serem descobertos. Eles têm medo que as pessoas digam que realmente eles são cristãos. É isto que eu quero dizer com um aspecto privado. As nossas convicções, a nossa crença ou nossas crenças, a nossa fé não pode estar ou não podem estar escondidas dentro de nós. Mas elas se manifestam à vista de todos. Porque Jesus disse: brilhem a sua luz diante dos homens, para que vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus, o Pai que está nos céus. Jesus nos chamou para sermos pessoas diferentes. Infelizmente, nós só falamos de curas quando estamos no trabalho e vemos uma pessoa doente, dizemos: olha, lá na minha igreja nós oramos. Isso é bom. E naquele momento a pessoa aceita tudo. Mas em algum momento ela te pega fofocando. Em algum momento ela te pega não acreditando naquilo mesmo que você pediu a ela. Isto quer dizer que as suas convicções não estão sendo expostas à vista de todos, por meio de suas ações. Suas palavras dizem algo diferentes de suas atitudes. E Deus quer abrir os nossos olhos com relação a isso. Vocês entenderam? Também,
dentro dessa introdução, então, as nossas convicções têm uma influência tão poderosa sobre nossas vidas, que nós devemos constantemente examiná-las. Cada um que está aqui tem convicções. Você, marido, pode estar almoçando com uma garota. E você diz, não tem problema nenhum, não estou fazendo nada de mal. Ou dando uma volta no quarteirão, sozinho com uma garota. Ou a mulher com o rapaz. E você diz, não tem nada de mal, nenhum problema. Mas sabe o que a Bíblia diz? Fuja até da aparência do mal. Se você tem família, você vai fazer todo o possível para preservar sua família. E se você já cometeu erros, está na hora de ter juízo. Você diz, não tem problema nenhum. Mas tem. Você cria uma jurisprudência. Um dia aquela pessoa, depois é outra pessoa. E você acha que nunca vai acontecer algo com você. Mas Satanás é tão esperto. Até o dia em que ele prepara uma mulher, com as palavras certas, que colocarão açúcar, mel, nos seus lábios. E então você vai cair. E então você vai destruir sua casa. Porque você deixou de avaliar suas convicções. Você, moço ou moça, seu pai e sua mãe dizem, cuidado com determinados tipos de pessoas. Mas você diz, não, eu sei me cuidar. É o que sempre nós ouvimos, e é o que nós, mais velhos, já falamos lá atrás para os nossos pais. Não sejamos hipócritas. E então você diz, não, eu sei como me cuidar, mas não sabe. Porque se você não é capaz de avaliar suas convicções, você não é capaz de discernir a maldade. Você diz, mas eu não sou mal. Pode ser que não, mas ele vai penetrar em você. Ele vai influenciar você, porque da mesma forma Satanás levantará alguém com as palavras doces, que despertarão um desejo do seu coração. E você vai destruir sua casa e a sua vida. Não é um assunto fácil que eu tenho que falar nessa noite. Talvez eu devesse ficar de cama ainda. Ou então você está dizendo, aqui meu terapeuta fazendo esse homem delirar. Mas é um assunto muito importante. Se nós lemos a história de Pedro e João, então, vamos declarar logo de cara, Pedro e João não comprometeram suas convicções. Então, o que nós devemos fazer? Se Pedro e João não comprometeram as suas convicções, qual deve ser a nossa ação? Que nós não
comprometamos nossas convicções. Se você quiser escrever, escreva isso, porque eu não escrevi. Então, se nós formos ser mais duros, diríamos assim: não comprometa as suas convicções em momento algum. Escreva uma coisa ou outra. É isso que o Espírito de Deus está nos pedindo. Nos versículos 19 e 20, vamos ler de novo? Vamos? Só que agora eu gostaria que vocês lessem em voz alta, junto comigo. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Eles foram lançados num cárcere, por haverem curado um aleijado, como já expliquei, e agora estão sendo ameaçados. Mas eles não cederam à ameaça. A atitude deles poderia lhes trazer açoites, a separação de suas famílias. Pedro era casado. Pelo menos eu sei que na Bíblia está escrito sobre a felicidade dele ter tido uma sogra. E a felicidade de Jesus ter curado ela. Pedro era casado. Poderia ter tido filhos. Acredito que sim. Não sei de João, mas penso que também era. Os dois eram trabalhadores, pescadores, homens importantes na sociedade onde viviam. Vocês que foram a Cafarnaum, vocês viram o tamanho da casa de Pedro? Maior que a sinagoga. Pedro era um homem rico. Ou então, bem estabilizado, bem estabelecido. Estabilizado nem tanto. Mas Pedro era um homem bem sucedido. Ele tinha seu negócio, ele era um empreendedor, ele era um empresário, ele era dono de algo. Havia perdido aquilo? Não sei. Mas ele tinha filhos, famílias, imagine sua família perdendo. Ele não pensou nisso, ele pensou no Senhor. Aqui não dava para pensar primeiro na esposa, primeiro nos filhos, aqui era para pensar em Cristo. Eu ouço muitas vezes pessoas na igreja dizendo: quando você está numa situação, você tem que pensar primeiro na sua família. Primeiro você tem que pensar no reino de Deus. Se você não pensar no reino de Deus, depois você não sabe nem no que mais deve pensar. Se você não estiver dentro do reino de Deus, você não é capaz de pensar justamente, puramente, acerca da sua família, acerca do seu trabalho, acerca de si mesmo e acerca de Deus. Pedro tomou uma decisão certa. Não vamos deixar de falar. Por que ele fez isso? E o que aprendemos com isso? Que as nossas convicções exercem um efeito decisivo. Devem exercer um efeito decisivo em nosso comportamento.
a fim de fazermos a diferença diante daqueles que não pensam como nós. É um erro você tentar ser igual ao que é comum. É um erro tentarmos ser medíocres. É um erro tentar pensar que o nosso namoro deve ser igual ao namoro do vizinho. Vocês são cristãos, o seu namoro é diferente. É um erro pensar que o seu casamento deve ser igual ao casamento de qualquer outra pessoa. Você é um cristão. É um erro você achar que pode viver como qualquer pessoa vive. Você não pode. Você é um cristão. Você nasceu de novo. É um erro você achar que pode ser maçom, Rosa Cruz. É um erro você pensar que pode roubar, matar, enganar. É um erro você achar que pode ser um espertalhão. Você não pode. Não existe comunhão entre luz e a escuridão. Você tem que tomar decisões. E por que não toma? Porque lhe falta convicções. Você ainda não conhece Deus. Em segundo lugar, quero falar sobre a diferença entre as convicções e preferências. Como que eu poderia criar uma ação diante desta sentença? Se você está escrevendo, você poderia dizer mais ou menos assim: que eu conheça a diferença entre convicções e preferências. Que eu analise isso, que eu avalie. Então vamos lá. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Olhe para mim, preste atenção. Você está vivendo por convicções ou por preferências pessoais? Essa é a pergunta que você tem que responder, e se você quiser escrever essa pergunta no seu caderno, pode escrever. Eu estou vivendo por convicções cristãs ou por preferências pessoais? Vou dizer de novo. Eu estou vivendo por convicções cristãs ou por preferências pessoais? Vamos analisar. As preferências são as crenças que variam de acordo com as circunstâncias. E podemos modificá-las para nos sentirmos bem ou até mesmo acomodados. Vou dizer de novo. As preferências são as crenças, porque você acaba crendo. É uma escolha sua, é uma decisão sua. As preferências, então, são as crenças que variam, de acordo com as circunstâncias, situações. Você está numa situação e você terá que escolher. Convicções não tem como mudar. A menos que você está numa convicção errada. Então ela é uma preferência. Você decidiu escolher uma convicção errada. Para mim, quando uma pessoa diz
que Maria não teve mais filhos, a Bíblia diz que teve. Ela assumiu uma convicção errada. Porque dentro do ambiente que ela está, é uma preferência que a faz com que seja aceita. Se ela disser que Maria teve mais filhos, será rejeitada. Então ela não se expõe. Ela prefere então modificar uma situação para se sentir bem e acomodado. Deu para entender? Portanto, as preferências nunca nos dão uma base sólida. Preferências são sempre oscilantes. Porque elas estão ligadas aos seus interesses pessoais ou nossos. Hoje você escolhe algo que amanhã você não escolherá. Hoje você decide por um caminho que amanhã você rejeitará. Por exemplo, você decide que por estar triste, você não pode fazer a obra de Deus. Você não pode ajudar ninguém, orar por ninguém. Que você não pode louvar, celebrar a Deus. Você criou uma convicção, mas por preferência. A sua preferência te acomoda, não te leva para a cruz, não te leva a negar a si próprio, não te leva a depender do Espírito Santo. Você está aceitando uma convicção errada. É complicado isso? Muitos cristãos saem de uma reunião cheia do Espírito Santo, eles oram em línguas. Eles vão até o céu. Mas depois, no trabalho, eles enganam o patrão. Dentro de si estão cheios de ódio, de mágoa. Enganam a esposa, enganam o esposo, enganam os pais, enganam os filhos. Dizem, te amo. As preferências dependem do que está nos acontecendo. Se eu estou passando por um problema, então eu vou preferir o quê? Fazer o quê? Escolher o quê? Pensar no quê? Acreditar no quê? Se eu estou doente, qual é a minha preferência? Deus vai me curar. Porque um monte de gente chega no meu ouvido, você tem que crer, você tem que crer, mas pera lá, ó. Antes de querer qualquer coisa, eu quero amar a Deus. Eu quero respeitar a Deus. Eu quero saber como eu devo agir dentro da situação. Eu não quero ficar decepcionado. Você está namorando. O seu namorado começa a passar dos limites. O semáforo acendeu a luz amarela. Mas ele é daltônico.
Mas isso não significa que ele não saiba que a luz amarela é a do meio. Mas naquela situação você diz, ele me ama. É o que acontece. Você escolheu viver pelo quê? Por convicções ou por preferências? Preferências. Você modificou. Você deixou a convicção de lado e partiu para viver por preferências. Você está numa igreja e Deus diz, eu quero que você aprenda a minha palavra. Aí você vai em outra igreja e o pastor diz, aqui não tem que aprender nada, aqui nós temos que sentir. Todo mundo pula, e chega um camarada levanta, você é meu servo, você nunca andou com Deus na vida. E a pessoa diz, minha serva, meu servo, eis que estou diante de ti, eu te escolhi. Você é o maior abacaxi que existe no mundo. E Deus está dizendo que você é uma pessoa tremenda. O que você vai fazer? Acreditar. Uma vez nós fomos em Itapevi, uma mulher. Eu contei isso para vocês? E foi um cara conosco, nós estávamos tudo no início da fé, não sabia nada, e chegamos lá. Era uma casinha humilde, entramos ali, a mulher adivinhava tudo, sabe? Falava da vida da gente, que era uma coisa de louco, né? E a gente tudo ainda com a vida errada, né? Eu nem tanto, mas aquele que estava comigo, aquilo ali era o primo de Satanás. Qual foi a primeira pessoa que essa mulher colocou a mão? Nele. E começou a dizer, meu servo, eu te trouxe aqui nesta noite, porque tenho me agradado dos teus caminhos. Eu estou com... Olha, dezenas, centenas de pessoas iam a essa mulher ouvir. E ela falando aquilo, e eu comecei a olhar, escutar, e fiquei quieto, não vou me meter nisso. E ele olhando para mim, fazia assim, ó. Esse cara não aguentou. Ele falou assim, ó, dona, vamos parar com essa conversa aqui? Tá certo aqui na igreja? Ó, vou falar para vocês, irmãos, eu não valho nada, tá? Ontem mesmo eu assaltei um cara lá no centro da cidade e bati a carteira dele. Isso aqui, tudo aqui é uma mentira. Gente, eu não sabia onde enfiar a cara. E a mulher? Nem todos têm essa coragem. Mas ele teve. Uma coragem bandida. As preferências ocorrem, ou nós as escolhemos, quando as situações nos oferecem algo que nos favorece os nossos interesses. E convicção. A convicção é uma crença forte e firme, que é baseada sobre a confiança que temos na palavra de Deus. Então, a convicção é uma crença forte e firme, que é baseada sobre a confiança que temos na palavra de Deus. Dá para entender isso? Simples, mas não é fácil. Repare, se a preferência é oscilante, a convicção é um caminho firme. Sempre firme. Essa atitude, quando nós somos convictos, nos deixa sempre convencidos acerca da verdade de Deus. E nós assumimos uma postura que o agrada, independente das situações.
Você pode estar agora sofrendo muito. Mas eu posso lhe dizer que se você fizer a vontade de Deus, você vai sorrir por causa da alegria que o Espírito de Deus dá. Mas como as pessoas sem Deus vão entender isso? Não vão. Ninguém consegue entender as coisas de Deus por meio de uma explicação. Somente quando o próprio Deus as ensina. As convicções dão forma. Não apenas às nossas crenças, mas também à maneira como nós vivemos e até morremos. Você vai a um funeral de alguém que não é cristão, você sente um peso. Mas você vai a um funeral de alguém que viveu para Deus, você sente a certeza de que ele está nos braços do Senhor. Nós cantamos, mais perto quero estar, tu és fiel. São hinos que foram feitos por pessoas convictas, que estavam passando por grandes perdas ou sofrimentos. Os mais lindos hinos são hinos que exaltam a beleza, a glória, a grandeza, o caráter de Deus, por pessoas que estavam perdendo tudo, que não pediram nada, que simplesmente resolveram celebrar a grandeza de Deus. As nossas convicções definem realmente quem nós somos em vida e em morte. Porque elas nos fornecem uma direção sólida, firme, que nos mantém no caminho certo, independente de qualquer situação. É o que nós estamos vendo em Atos 4. Se vocês me permitem, eu gostaria de ir um pouco adiante. Características de uma pessoa com convicções. Quais são as características de uma pessoa realmente com convicções cristãs? Se nós estamos vendo aqui Pedro e João, logicamente a Bíblia está dizendo, imitem os meus filhos. Ou não é assim? Se você vê uma pessoa boa agindo na palavra de Deus, é uma atitude para imitar. Mas se você vê uma atitude errada, é uma situação para você evitar. Nós aprendemos com exemplos muito mais do que com palavras. Não é à toa que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando uma pessoa imita os apóstolos, o que ela expressa? Ela expressa algumas características, como eu vou dar algumas. Primeiro, ela tem um sentido ou propósito de vida. Ela sabe para onde vai. E ela conhece o caminho que conduz ao caminho, ao lugar para onde ela vai. E então, ela adota um estilo de vida que agrada a Deus. E em vez de imitar as pessoas mundanas, ela segue os princípios bíblicos, porque ela crê que tudo que está aqui é
a verdade de Deus. Quando Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele disse isso? Junto com a sua família. Porque eles sabiam para onde iriam. Eles conheciam o caminho para chegar lá. E eles sabiam qual postura deveriam ter para chegar lá. Quando alguém diz assim, uma família diz: a hora que der eu sirvo a Deus, a hora que der, agora não dá. Isso prova que você não sabe para onde vai. Você não conhece o caminho que leva para onde você pensa que deveria ir. E você sequer tem noção do estilo de vida que Deus espera que você tenha. Foi feita uma pesquisa recentemente. E os números são impressionantes na pesquisa. Os quais dizem que 85% dos cristãos nas igrejas não são diferentes das pessoas mundanas. E eles dizem: mas graças a Deus eles são salvos. Porque uma vez salvo, salvo. Me desculpe, eles estão errados. Se 85% de nós se parece com o mundo, é porque o mundo entrou em nosso terreno e no nosso coração. Porque nós sentimos o desejo de imitá-los. Que nós nunca nos esqueçamos quando os israelitas chegaram diante de Deus e pediram um rei. Porque se cansaram de ter Deus como seu líder. E a partir daí, a história daquele povo se estrambelhou. O que nós buscamos é uma vida cheia do Espírito. Uma vida de pureza para agradar a Deus. Fugindo do mal. Em nome de Jesus. Tomando cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, porque ali sempre existe um instrumento satânico para acabar com a nossa fé. Uma pessoa convicta tem fé em Deus para poder viver suas convicções. Se nós somos pessoas com convicções, significa que nós somos pessoas que têm fé. Mas se nós somos pessoas que seguem preferências pessoais, significa que a nossa fé é falha. Nós não estamos querendo seguir realmente a Deus e os seus princípios. Eu estou cansando vocês já? Pelo menos está todo mundo de cabeça erguida para mim aqui. Talvez vocês estão esperando a hora que eu sente aqui. Mas, uma pessoa que realmente é convicta, ela expressa coragem diante dos desafios. Isso não significa que ela não chore, que ela não tenha algum momento de depressão, de angústia. Jesus não teve angústia? Não suou sangue? Chegou até a orar: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. É fácil manter convicções diante das pessoas. Quando nós estamos rodeados por irmãos que creem e que esperam uma palavra de fé. Mas como é difícil nós termos coragem diante das decisões quando nós estamos em casa.
diante dos nossos. Então começamos a amaldiçoar nossas vidas, tudo ao redor. É muito fácil dizermos, quando estamos com pessoas, o Senhor tem a mão sobre mim. Mas em casa, oh desgraça, Deus fala que faz isso e não faz nada comigo, só faz com o outro. É o que nós temos visto e às vezes praticado. Quando nós estamos diante de pessoas que não pensam como nós, preferimos nos esconder, ficar quietos. Porque eles dizem, esses cristãos são intolerantes, são intragáveis. Vem com essas histórias de novo nascimento, de vida com Deus, de igreja. E você que é cristão não vai falar nada? E aí? Que Deus nos ajude a nunca negarmos o nome do Senhor. Eu não preciso dizer para eles, não, você tem razão. Não. Eu tenho que dizer para eles assim, o que você está enxergando não é o cristianismo. E eu espero que você enxergue em mim o cristianismo. Eu sou uma pessoa comprometida com Cristo. Eu acredito no novo nascimento. Eu acredito na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou dar a Ele as minhas convicções. Por isso que Deus diz aos pais, deem aos seus filhos o quê? Ensinem, isto é, deem a eles as suas convicções. Passem para eles. Mas muitos pais não conseguem ensinar seus filhos, porque convicções não têm. Eles andam sem regras. Em casa eles estão se matando, mas na igreja estão dizendo se amem. Eu conheci um pastor, e eu estava no Rio de Janeiro. Ali, Jorge, era a Avenida Copacabana. Tinha naquela época não era shopping, não tinha shopping. Uma galeria, você lembra aquela galeria? Meio escura. Saía da Avenida da Praia para Avenida Copacabana. Nós fomos lá ver se a gente via a garota de Ipanema. Como não vimos, estavam voltando para a Praia na Tijuca a pé. Então passamos ali por dentro daquela galeria, e ele pegou no meu braço, e naquela época, eu era bem novinho, e ele disse, Valtinho, que era assim que o pessoal me conhecia na igreja, Valtinho, o carioca dizendo, Valtinho, quero dizer uma coisa a ti, para ti. Ele dizia assim, Walter, eu não consigo mais crer como você crê. Sabe o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que chegar em casa e levar a minha mulher e os meus 2 filhos para pular carnaval no Flamengo. E eu já não consigo mais pensar que isso é errado. Se você pensar bem, é errado se divertir? Não. Mas que tipo de diversão é errado? Aquela que te influencia a se afastar de Deus. Que te traz ideias que te afastam de Deus.
Ele dizia para mim, sabe o que eu faço agora? Eu vou na igreja, eu pego um versículo, eu nem prego mais. Eu vou lá, oro para todo mundo. Deus cura pessoas, lá está muito bom. Eu dou água para eles, eles levam para casa. Dou óleo, eles levam para casa. Eu mesmo compro óleo salada, que eles, nem tem mais, né? Era uma lata, lembra, Celina, aquela preta e amarela? Então, eu dou para eles o óleo, e eles levam para casa. Compro aqueles vidrinhos lá no Saara, lá. E dou para eles, eles levam tudo embora. E fica cheio, tá bom, faço 2 reuniões por dia. E eu fiquei pensando, que desastre. Onde aconteceu esse desastre? Te garanto que foi num momento em que ele não teve coragem para enfrentar um desafio. Ele não teve pulso. Ele não ficou firme. E ele falhou. Isso é muito importante. Por quê? Uma pessoa convicta avalia uma possível negação da sua fé com temor a Deus. O que significa isso? Você está prestes a tomar uma decisão. Mas você começa a pensar, bom, se eu tomar uma decisão bíblica, eu vou criar problemas. Mas se eu escolher uma preferência razoável, eu vou acomodar e lá na frente eu resolvo com calma. Deixa a poeira baixar. Para que eu vou falar com a pessoa agora? Depois eu falo. Só que daqui 5 minutos ela morre. Quando chega lá na frente, você que não decidiu optar por uma decisão bíblica, agora você terá outras opções a tomar, mas você já não optou por uma verdadeira. Agora você não terá coragem de optar por outras, porque uma teria que estar linkada à outra. E as decisões que você toma agora, derruba sempre a anterior. E quando você vê, aquilo virou uma bola de neve. Você foi deixando as coisas acontecerem. Agora você não segura mais. E então você começa a correr atrás das pessoas. Por favor, ore por mim. Nem Deus vai fazer algo. Só existe alguma coisa. Deus vai criar um caos. Ele tem que quebrar tudo. Se você não anda direito e não pensa na sua família, você acha que é esperto e pode enganar os seus. Mas vai chegar uma hora em que a sua máscara vai cair. E naquele momento você vai se encher de vergonha. Ou a sua família vai ficar com você, ou ela vai te desprezar. Se ela aceitar, você pode ter certeza que você foi uma pessoa que recebeu uma graça, uma bênção de Deus. Mas se te rejeitar, você perdeu. Mas você vai ter que se aprumar. Eu disse no início que nós temos que avaliar constantemente nossas convicções. Isso não quer dizer que eu e você não iremos falhar. Mas não é possível as pessoas estarem o tempo todo errando. Fazendo o que não devem, por opções erradas. Uma pessoa convicta sabe que pertence ao Espírito Santo e que é habitada por Ele. Na verdade, ela se torna uma fortaleza.
quando você aceita Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de você e ele traz um selo que diz: este agora é filho de Deus. Todo o teu passado acabou. Ele se torna o nosso consolador, ajudador. Ele nos ajuda a compreendermos toda a verdade. Ele nos dá toda a força emocional e espiritual que nós precisamos para enfrentarmos provações, adversidades. E Ele nos ensina que nunca estaremos sozinhos em qualquer situação. Toda vez que você disser: eu não sei, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, pare! Isso é uma preferência, isso não é uma convicção bíblica. A Bíblia diz que você não está só. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Mas por que nós não tomamos posse disso? Porque queremos sofrer. Você é um lugar onde o Espírito Santo está, lá dentro. Isso me lembra a história de Josué, quando ele vem caminhando contra Jericó. E olha, e Deus diz: dá 7 voltas, e no último dia dá 7 voltas, e depois, pá, gritem, toquem trombetas. As muralhas eram fortes, mas o que estava lá dentro era fraco. O povo de Israel que estava lá, por fora era fraco, mas quem estava dentro deles era forte. Por isso Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte. Porque nós temos o Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Não pense que Deus não pode ajudar você. Ele ajuda sim. Como eu disse outro dia, Deus trouxe você aqui para aprender. E se você quer ficar nesse lugar, você tem que adquirir as convicções que Deus quer lhe dar. Pare com essa onda. Você se lembra da história que eu contei de Mefibosete? Ele tentou, ele insistiu com Davi: eu não passo de um cachorro morto, olhe para mim como alguém amaldiçoado, olhe para mim como alguém que não tem futuro, olhe para mim como alguém que não merece nada. E Davi nem está olhando para ele: dá tudo que era do rei, tudo, eu quero dar tudo, até mais. Parece que você tem prazer em trazer sobre você maldições, e Deus tem prazer em trazer sobre você bênçãos. Mas a tua maneira de pensar impede a mão de Deus sobre a tua vida. A pessoa convicta possui um entendimento espiritual adequado, porque ela tem discernimento necessário para reconhecer as artimanhas da maldade, da mentira, do engano. Vocês casais, namorados, vocês filhos, patrões, empregados, se vocês têm convicções firmes de Deus, vocês vão perceber o espírito do erro naquele momento. Por isso, vamos terminar pensando: por que não nos mantemos firmes em nossas convicções cristãs? Qual é o problema? São 3. O medo da crítica,
Medo da rejeição, o medo da perda. Nós vivemos em um mundo onde a sociedade diz que cada um pode fazer o que convém. Ou não é assim? Se você está apertado, vai em qualquer poste. Como um cachorro. Quer dizer, o cachorro nem pode mais hoje. Uau! Parece que hoje é permitido fazer tudo. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Nós podemos fazer o que quisermos, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é lícito. Porque nós temos a capacidade de avaliarmos as coisas. Mas parece que alguns, por medo de serem criticados, eles preferem não expor suas convicções. Vamos usar o exemplo de uma escola. Você está estudando e tem colegas que cobram de você uma postura idêntica à deles. Imagine se você disser a eles que não os imitará, porque você tem convicções cristãs. O que eles vão fazer? Bullying. E você tem medo disso? Não deveria. Mas os próprios pais dizem aos filhos, não fale que você é cristão, porque eu quero você vivinho da Silva aqui à noite. Se nós somos criticados por permanecermos firmes em nossas convicções, amém. Mas Pedro disse, eu não posso deixar de proclamar o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto. Se você está negando Jesus, ele o negará diante de Deus. Porque ele mesmo disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Imagine, irmãos, se você não avalia a sua situação, a sua convicção, as suas convicções e as suas preferências, e você cede em algum momento, você diz, isso não afetará o meu futuro, mas vai afetar. Você comete um erro aqui, como eu já disse há pouco, daqui a pouco você linka com outro erro, você vincula a outro, e a coisa vai se tornando uma bola de neve que não tem mais fim. E você vai perceber o quanto você vai perder de Deus. Muitas pessoas não expõem suas convicções pelo medo da rejeição. Acreditamos que temos que viver de acordo com Cristo. Amém. Mas sabemos que quando vivermos de acordo com o que Cristo nos ensina, seremos rejeitados sim. Mas eu não devo sacrificar minhas convicções para agradar pessoas. Eu já ouvi ao longo do meu ministério que eu sou arrogante, que eu quero ser o dono da verdade, até por pessoas daqui mesmo. Há pessoas que vêm aqui e depois não querem voltar mais, porque eu falei de algum estilo de fé que pregam por aí, porque essa pessoa acredita que todo o caminho leva a Deus. E como ela está enganada, ela tenta agora dizer assim, eu não vou naquela igreja, porque ali o pastor falou mal de um outro. Eu não falei mal de ninguém, não citei o nome de ninguém. Eu estou falando sobre convicções erradas, doutrinas erradas. E essa estúpida, que passou por aqui, como se fosse um vento intestinal,
Porque nós a percebemos apenas pelo cheiro. Ela não entende que o Novo Testamento inteirinho é uma crítica a influências erradas dentro da igreja. Porque nós temos que defender nossa fé. Mas perdemos. Somos rejeitados. Fazer o quê? Não podemos agradar a todos. Mas devemos agradar a Deus. Não vamos ser mal educados em todo lugar, mas temos que ser verdadeiros. Sim, sim e não, não. Muitos não expõem suas convicções com o medo da perda. Realmente, quando nós nos mantemos firmes na fé, perdemos. Perdemos amigos e, às vezes, oportunidades. No entanto, aquele que tenta nos levar para longe de Deus, bom amigo, não é. Então, nós temos que falar para ele sobre nossas convicções. E se ele nos rejeita, o que eu posso fazer? Está vendo? Eu perdi uma oportunidade, agora eu tinha um negócio, um empregão, mas fui abrir minha boca, de que eu creio em Jesus, que eu amo Jesus, me fecharam as portas. E você está chorando? Deus te livrou de uma desgraça. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? Se a porta se fechou, é porque Deus não queria você lá. Porque você lá não teria personalidade, caráter, para suportar as influências que viriam sobre você. E Deus está te protegendo. O seu vale ficou escuro, não é? Mas o cajado de Deus está lá, guiando a sua ovelha, você. Portanto, irmãos, este é o tempo em que os cristãos devem assumir suas convicções. Vivemos um tempo de incredulidade, de descrença, de corrupção. Eu olho para o nosso país e penso, tem jeito? Cada um que pega. Agora foi uma mulher que é dona de quadrilha, eu ouvi falar. Eu fico com pena do Moro. Porque ele se tornou o xerife de um país. E eu tenho pena do magistrado em Brasília. Porque a maioria dos ministros viraram objetos de chacota. Não se confia em ninguém ali. Imagine receberem um aumento nesta situação. Quando 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Mas é nesse momento que nós temos que expor nossas convicções. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém mesmo. Falou pouco, mas falou bem, não falou mais de ninguém, amém. Mas, vejamos, deixe-me terminar. Portanto, quais convicções estão dirigindo a sua vida? Qual circunstância, neste momento, o está tentando a comprometer suas convicções ou crenças em Cristo Jesus? Seria algo no trabalho? Seria pessoas, amigos, colegas? Seria o cônjuge? O filho, o pai, a mãe? A namorada, o namorado? O dinheiro, o carro? O estilo de vida? Você tem pensado sobre as consequências no futuro, caso comprometa suas convicções? O que será de você quando fechar os olhos? Algumas pessoas dizem assim, mas Deus é bonzinho. Eu sei que Deus é bom, mas bonzinho não. Ele é bom. Porque a sua bondade se associa com a sua justiça. Assim como ele aceita, ele também julga. E para Deus não existe jurisprudência. Porque suas leis são perfeitas. Você crê realmente nos benefícios divinos? Ao ser fiel a Cristo e aos ensinamentos da palavra de Deus? Você crê que se obedecer a Deus, você se beneficiará? Você será uma pessoa realmente abençoada? Você crê que Deus hoje está dizendo, pare de escolher o que é errado? Pare de brincar com a maldade. Pare de acreditar tanto em você. Pare de acreditar que você é capaz de segurar a situação. A qualquer momento você cai. Porque Paulo disse, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Até quando você vai brincar com coisas que estão tentando destruir sua vida, sua casa, seu trabalho? Até quando você vai continuar namorando de um jeito que não está construindo nada? Até quando você continuará desonrando seu pai e sua mãe? Se você acha que pode viver murmurando pelos cantos, ou falando mal dos outros, até quando isso vai durar? Até quando Deus vai permitir que você seja desmascarado e rejeitado, até mesmo por aqueles que você hoje defendem? Que eles dirão, se ele me defende para destruir os outros, ele também é capaz de me atingir. E eles não vão aceitar você.
uma hora Deus mesmo tira você da rota e joga você num deserto árido, sem água, sem alimento, sem nada, para você sofrer. E você perceberá que aquele sofrimento só produzirá o bem a uma única pessoa, a você mesmo, a ninguém mais. Pense em todas estas coisas, se for possível. Vocês que anotaram, vocês que vão ensinar seus grupos, vocês que vão orar sobre isso, tenham consciência. Amem a Deus de todo o coração. E eu agradeço a paciência. Chegou de volta aquele que fala muito. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.